Ora, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago um assunto muito pertinente. Vou falar-vos do livro de Alexandre Costa, A Nova Ordem Mundial. Introdução à Nova Ordem Mundial, de Alexandre Costa. Portanto, eu não tenho o livro fisicamente comigo, tenho o livro em PDF, tenho aqui em PDF, portanto, é a mesma coisa, digamos assim. Portanto, fiz um estudo sobre o livro, li o livro todo, retirei os apontamentos todos e tenho aqui, portanto, toda a matéria para vos apresentar este assunto, que este vídeo vai ser um bocadinho mais comprido, porque requer muita informação. Há aqui muita informação que eu quero dar, muita informação importante, alguns livros também à parte que eu tenho aqui, para depois no final mostrar. Mas vamos, portanto, à obra do autor, Alexandre Costa, que é um escritor investigador, portanto é um investigador, escritor brasileiro, e fez uma investigação intensiva sobre a chamada Ordem Mundial. O que é, portanto, essa nova Ordem Mundial? O que é que isso significa, a frase, as três palavras Nova Ordem Mundial, não é? Quando é que surgiu e qual é o objetivo, portanto, desta Ordem Mundial? Pois bem, o autor, Alexandre Costa, que fez um estudo histórico, vai fazer aqui, dentro do livro, portanto, nos primeiros capítulos do livro, portanto, ele vai fazer a introdução e depois ele faz aqui cerca de 5 ciclos. Ele vai apresentar o seu trabalho em 5 ciclos. Não são fases, são ciclos, porque o autor explica que escolheu, portanto, a palavra ciclo porque dá a sensação de um movimento, de ser um movimento, porque a ordem mundial, toda ela se desenvolve em ciclos, em movimentos, por ordem cronológica na história. Então o autor vai falar em ciclos de movimentação ao longo da história, em 5 ciclos, em que o primeiro ciclo vai começar mais ou menos no século XVIII. Bom, a ideia de uma ordem mundial já é muito mais antiga. Já vem das antigas populações, das antigas civilizações como a Babilónia e outras mais. O Egito também, a Grécia Antiga, assim. Algumas civilizações antigas tinham essa ideia de, portanto, globalizar o mundo, unir o mundo sobre a tutela de um poder único. Porque é isto o globalismo. A ideia do globalismo é isso. E antes de falarmos desses 5 ciclos que o autor Alexandre Costa nos fala, nós temos que fazer aqui uma diferença entre 2 palavras muito importantes. Temos que diferenciar a palavra globalismo e globalização, que são 2 coisas diferentes. A globalização é o processo económico, é um processo ao longo do globo de trocas comerciais e de reaproximação das nações por meio dessas trocas comerciais, o que cria uma globalização. Tudo fica mais globalizado por haver esse intercâmbio e essas trocas comerciais. Portanto, que é uma coisa boa. Atenção, é uma coisa muito boa. Haver trocas comerciais entre as nações, haver um deslocamento de populações no sentido de turismo, no sentido de todas essas coisas, de trocas de culturas, dessas coisas. Portanto, são coisas boas. Agora, o globalismo já não é globalização. O globalismo é uma ideologia, é uma ideia. É uma utopia, porque realmente é uma utopia, é uma ideia de certas pessoas, que nós vamos ver, certos grupos e certas pessoas, em que o mundo tem que ser todo igual e tem que ser regido por um poder, por um comando central. Isto é o globalismo, é tudo
tudo se centra num poder único. Deixa de haver diferenças no mundo inteiro e deixa de haver nações, não é? E passa a haver um único mundo. Portanto, é como se existisse um único país que fizesse o mundo inteiro com um único centro de comando. Isso é o globalismo, é a ideia do globalismo. E para essa ideia do globalismo funcionar, é preciso que haja outra ideia também, que é o igualitarismo. Tudo seja igual. Portanto, que não exista diferenças nenhumas entre os seres humanos, entre as culturas, entre todas as coisas. Portanto, são duas ideias que vão juntas. O globalismo e o igualitarismo são duas ideias que vão juntas. Posto isso, portanto, isto foi apenas uma explicação entre globalismo e globalização, que são duas coisas diferentes. A globalização é um processo bom, é um processo correto para os vários povos das várias nações. O globalismo já é uma ideia muito perigosa, porque centraliza um poder único. E é isto que o autor aqui nos vai explicar em 5 ciclos. Portanto, mais uma vez eu vou mostrar o livro, a capa do livro. Portanto, Introdução à Nova Ordem Mundial. Aqui tenho o livro em PDF. E então, quais são esses 5 ciclos? O primeiro ciclo, o autor, Alexandre Costa, nos fala do século XVIII. No século XVIII aparecem umas chamadas sociedades iniciáticas. Portanto, são umas sociedades que se reivindicam de secretas, não é? À margem dos governos, portanto, que são ocultas, e estas sociedades são chamadas iniciáticas porque são sociedades que têm um processo de iniciação, de um sincretismo e de um culto esotérico, não é? Neste caso, e também sincrético. Portanto, são sociedades que aparecem. E essas sociedades, como a maçonaria e os Illuminatis, por exemplo, da Baviera, essas sociedades aparecem no século XVIII. Portanto, a maçonaria em 1717 e os Illuminati em 1776. Todas essas sociedades secretas, portanto, vão jogar um papel muito importante na ideia do globalismo. E estas sociedades vão criar também os primeiros alicerces para a chamada Era das Luzes, portanto, que deu origem à Revolução Francesa de 1789, não é? Portanto, essa época, que é chamada Época das Luzes, vai ser muito influenciada por essas sociedades iniciáticas, que são a maçonaria, o iluminismo e mais algumas outras sociedades sincréticas, que todas elas vão apontar para uma única coisa: o globalismo, a dissolução das nações, portanto, principalmente a dissolução das nações, portanto, acabar com as nações e criar um poder único, globalista. Isto já existia no século XVIII e até no século XVII. Portanto, nesses pensadores destas sociedades iniciáticas, temos, por exemplo, nos Illuminati de Baviera, bem conhecido, Adam de Weishaupt, portanto, que foi um dos fundadores dessa sociedade. Ele cria mesmo um mundo global, um mundo com um poder globalista. Era, portanto, uma das metas, portanto, deste iniciático que criou os Illuminati da Baviera. O autor continua a dizer que neste primeiro ciclo temos as primeiras ideias do sistema financeiro formal. Portanto, temos as primeiras ideias do grande sistema financeiro formal que vai ser posto em obra. Porque todo esse sistema da nova ordem mundial assenta num sistema financeiro, que é isso que nós vamos ver. Que são grandes famílias de banqueiros que vão sustentar esta ideia de nova ordem mundial. Então, essas sociedades iniciáticas, a maçonaria, o iluminismo, por aí fora, vão querer formar a ideia de uma república universal, chamada República Universal, em que todos os povos e todas as nações do mundo
vão fazer uma só nação. Vão juntar-se e vão criar uma só nação. Depois o autor continua, Alexandre Costa, continua e fala-nos no segundo ciclo. Portanto, agora aparece o segundo ciclo, já no século XIX, em que vai ser marcado pela aparição do Manifesto Comunista de Karl Marx, que eu já vou explicar, em 1848, que vai ser muito importante esse manuscrito, que vai buscar as suas raízes, como eu disse, ao iluminismo do século XVII, nas ideias coletivistas de Jean-Jacques Rousseau e do contrato social. E este Manifesto Comunista vai também ele criar um problema. Porque rapidamente, portanto, os banqueiros, nessa altura, no século XVII e no século XVIII, os grandes banqueiros nessa altura, que detinham e que detêm ainda hoje o poder económico, começaram a ver que esta ideia de comunismo podia também ser um problema. Podia ser um problema porque era uma ideia muito radical. O marxismo, nos seus fundamentos científicos, é muito radical. Então eles criaram um outro sistema, que é um socialismo progressivo, e criaram a Sociedade Fabiana em 1884. Portanto, criaram a Sociedade Fabiana. Porquê? Porque a Sociedade Fabiana encaixa perfeitamente nesta ordem mundial. Ou seja, criar uma consciência socialista no mundo inteiro, de forma progressiva, em que, quando as populações derem por elas, toda a gente é socialista sem perceber. Por meio, portanto, de uma grande concentração de informação e por meio da cultura, portanto, socializar todos os povos do mundo. Portanto, isso é a ideia central da Sociedade Fabiana, inglesa, criada em 1884. Eu não vou me alongar muito sobre os fundadores e sobre a história da Sociedade Fabiana, mas os meus amigos do Facebook podem investigar Sociedade Fabiana. Tudo sobre a Sociedade Fabiana. O símbolo deles é a tartaruga, porque é uma coisa que anda muito devagar, progressivo, ou seja, pôr o socialismo no mundo inteiro, de forma muito progressiva. Tudo isso, portanto, o Manifesto Comunista, junto com a Sociedade Fabiana, criou a ideia, junto com um filósofo que também nessa altura, um bocadinho antes de Karl Marx, vai aparecer com a sua famosa tese, antitese e síntese, não é? Que é o Hegel, e vai dar a ideia, a primeira ideia destes mundialistas, principalmente financeiros, de criar a chamada ação-reação, problema-solução. Criar uma ação, há uma ação, depois que há uma reação, há um problema e depois há uma solução. Isto vai ser o plano, o esquema destas pessoas que controlam o mundo financeiro, já nessa altura, no século XVII e no século XVIII, porque eu estou a fazer a história toda cronologicamente. Essas pessoas, esses banqueiros, que são grandes famílias de banqueiros, vão perceber que podem criar um problema, já com uma solução já preparada, criam um problema, os povos vão ter o problema e depois vão apresentar uma solução. Isto leva-nos, segundo o autor, Alexandre Costa, para o terceiro ciclo. Eu não dei os nomes. O primeiro ciclo, quando aparecem as sociedades iniciáticas, o autor fala-nos nas ideias. O segundo ciclo, que é isto, o Manifesto Comunista e a Sociedade Fabiana, o autor nos fala do método, que é o método. Agora o terceiro ciclo, que é os instrumentos. A partir do terceiro ciclo, que é o século XIX e século XX, principalmente o século XX, vão começar a aparecer os instrumentos para pôr esta ordem mundial em funcionamento. Então, em 1913 vai ser criado a Fed, a Federal Reserve Americana, que vai ser muito importante. Em 1910 vai haver uma reunião na ilha Jekyll, que eu tenho falado muito disso no meu Facebook, em que alguns banqueiros das famílias dos Rothschild e dos Rockefeller vão se encontrar, e do JP Morgan, nessa ilha, e vão criar um processo para poder controlar todos os bancos de todas as nações do mundo, criando um banco internacional, dando poder à Federal Reserve para poder também portanto, criar líquido, criar dinheiro líquido
e pôr esse dinheiro em circulação. Depois até vão criar, portanto, o imposto sobre o rendimento, não é? São eles que também vão criar esse imposto. Portanto, em 1913 aparece então a Federal Reserve. Depois o autor fala-nos que as primeiras fundações muito importantes, as fundações mais importantes nos Estados Unidos e na Europa, aparecem entre 1900 a 1940. Algumas primeiras fundações vão ser dos Rockefeller, vão estar ligados ao petróleo, ao carvão, a vários setores energéticos e vão estar ligados também sempre ao setor financeiro, com algumas organizações, a Standard Oil e mais outras organizações. Tudo isso é factos verídicos, pode-se investigar isso tudo, ponto por ponto na internet. Tudo isso é possível investigar. Depois, então, em 1919, em Paris, é criado a primeira grande organização global, chamada Liga das Nações. Portanto, vai ser a organização antepassada das Nações Unidas, a Liga das Nações. Ela vai ser criada a seguir a Primeira Guerra Mundial, vai ser criado também ela sob forte influência desses banqueiros, desses influentes do sistema financeiro, sempre com essa ideia de globalizar o mundo, num poder globalista, que vem das sociedades iniciáticas do século XVII, como eu tinha dito. Os primeiros think tanks vão ser criados, portanto, em Inglaterra, muito importante, a Chatham House, em 1919, e em 1921, financiado por Rockefeller, a CFR. Como vemos, o Rockefeller está sempre por trás dessas grandes organizações. A família Rockefeller, nesse caso. Portanto, isto é o terceiro ciclo, que são os instrumentos. Depois o autor Alexandre Costa, no seu livro Introdução à Nova Ordem Mundial, que é o livro que eu estou aqui a apresentar, vai nos falar no quarto círculo, a infiltração. E porquê a infiltração? Aí é criada, em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, é criada as Nações Unidas, a ONU, em 1945. Em 1945 é também criado o FMI, um Banco Mundial, a BIRD, tudo em 1945. Mal acaba a Segunda Guerra Mundial. Também em 1945, o Tribunal Internacional da Justiça, também sempre sob a influência desses banqueiros e das ideias globalistas desses banqueiros. Depois temos a organização da OMS, em 1948, muito importante, a Organização Mundial da Saúde, em 1948, porque ela está hoje a ter um papel muito importante e vai ter um papel muito importante no desenvolvimento desta ideia de globalismo, de globalizar o mundo. Depois, em 1946, o autor nos fala da UNESCO, portanto, para a educação, não é? A Organização para a Educação, para poder levar a educação e a cultura a todos os povos. Essa organização também ela vai ser muito importante, porque a maior parte dos programas escolares vão vir dessa organização, a UNESCO. E depois, também em 1946, a Unicef, também, que nós conhecemos bem. Nós temos que ver aqui uma coisa. Tudo isso, todas essas organizações vão sendo criadas ao longo do tempo, ao longo dos séculos, não é? Ao longo dos anos, sem que haja praticamente nenhuma cobertura da comunicação social. Enquanto que a comunicação social baseia-se nos governos dos próprios países, não é? Enquanto que a comunicação social põe, portanto, o público, digamos que entretido entre o que nós chamamos a esquerda e a direita, não é? Por cima desta visão, desta cosmovisão, esquerda contra a direita ou direita contra a esquerda, por cima disso existem esses poderes mundialistas que estão a ser implantados, não é? Que estão a ser implantados. E as pessoas não dão por isso. A maior parte das populações de todos os países do mundo não se apercebem disso. Ouvem falar que existe uma ONU, uma Unicef, uma UNESCO, uma OMS, isto, aquilo, aquilo lá, mas não, isto é normal, são coisas que aparecem pela evolução dos tempos. É assim que as pessoas veem essas coisas, porque não têm informação, porque é-lhes vedado essa parte, que nós vamos ver o que é que o autor Alexandre Costa nos explica. Depois, em 1949, o autor nos diz que é criada a OTAN, não é?
Em 1954, a primeira grande reunião no Clube Bilderberg, nos Países Baixos, na Holanda, num hotel que tem por nome Bilderberg, em 1944, a primeira grande reunião de pessoas muito influentes de vários setores, da banca, da economia, da política, de vários setores da educação, dos média, não é? Da comunicação social, vão se reunir pela primeira vez, portanto, a primeira reunião do Clube Bilderberg, que tem o nome Bilderberg por causa do hotel em que se reuniram, em 1954, vai ser a primeira grande reunião sem nenhuma cobertura da comunicação social. Nada, ninguém vai saber que esta reunião teve lugar. Em 1968 vai ser criado o Clube de Roma. Muita atenção com este Clube de Roma, que tem ilustres pensadores e pessoas muito importantes, porque é precisamente neste Clube de Roma que se vão começar a consolidar as primeiras ideias do malthusianismo, da ideia de redução da população. Tudo o que vier com essa ideia de reduzir a população vem deste Clube de Roma. Depois, em 1973, temos a criação da Comissão Trilateral, também ela influenciada pelos Rockefeller e por outras grandes famílias e por pessoas muito importantes, nós já vamos ver isso. Depois, em 1982, o Diálogo Internacional. Depois temos a criação do Bloco Europeu, a CEE, né? Primeiro a Comunidade do Aço e do Carvão, depois a CEE e depois a União Europeia. E chegamos então àquilo que o autor diz que é o quinto ciclo, que é o ciclo em que nós nos encontramos agora. Este quarto ciclo, que eu falei com essas organizações todas, que é chamado, que o autor chama infiltração, porque ele diz que nessas organizações os globalistas é que detêm o poder. Os chamados globalistas detêm, quando digo globalistas, são as pessoas que querem, portanto, essa ideia do globalismo, num comando central para comandar o mundo inteiro, detém essas organizações todas. Depois nós temos então o quinto ciclo, não é? A transição, que é o ciclo em que nos encontramos hoje, em que o autor fala sobre controlos de danos, reparem, controlo de danos, ajustes e recursos. E resistências. Porquê resistências? Porque nessa altura, neste ciclo que nos encontramos agora, portanto, essas pessoas que detêm o controle de todas essas grandes organizações e que fazem esses grandes encontros, sabem que os povos vão criar resistência. Os povos de várias nações vão criar muita resistência. E depois, nesse quinto ciclo, portanto, temos o controle de danos, ajustes e recursos, resistências e imposto mundial. Para além do imposto mundial, vem o controlo tecnológico, que se começou a acentuar a partir de 2001 com o 11 de setembro e com o Patriot Act nos Estados Unidos, não é? Na altura pelo presidente Bush. Portanto, este controle tecnológico, que é por meio da tecnologia o controle sobre as populações e, por fim, as vacinas. Pronto. Isto é o quinto ciclo. O autor Alexandre Costa nos fala no seu livro, que mais uma vez vou mostrar aqui na minha tablet, portanto, que é Introdução à Nova Ordem Mundial, que eu aconselho quem puder em PDF conseguir baixar o livro, ou quem tiver a oportunidade no Brasil, se houver aqui brasileiros que me tiverem a ver, comprar o livro. Lá o livro está à venda fisicamente, porque é um livro muito interessante. O autor consegue pôr todas essas coisas muito bem explicadas em termos organizacionais, muito bem explicadas pelas organizações, e eu retirei alguns apontamentos do livro em que pode-se dizer o seguinte: as organizações principais, como nós vimos, portanto os Bilderberg, o CFR, Council on Foreign Relations, a Comissão Trilateral, a Tábua Redonda, a Chatham House, portanto na Inglaterra, o Clube de Roma, o Fórum Davos, muito importante este Fórum Davos, onde há muitos fóruns sobre a mundialização, o mundialismo.
Depois temos a Web Summit, que nós conhecemos bem, não é? A Feira Internacional de Tecnologia da Europa, que ela também está sob uma grande influência desses financeiros. Uma coisa muito curiosa que o autor não fala, mas que outro autor fala, que foi muito importante, que é Daniela Sotolin, no seu livro O Clube Bilderberg, fala do Instituto Tavistock, criado em 1946, que era chamado o Tavistock Clinic, que servia para, na Segunda Guerra Mundial, dar apoio psicológico aos soldados ingleses, que depois transformou-se num centro de psicologia e psicanálise para estudar a reação das massas, e que ficou com o nome de Instituto Tavistock, em 1946. Depois temos a Fundação Melinda e Bill Gates. Eu não preciso de falar desta fundação. Já toda a gente sabe onde é que eles estão metidos e o que é que eles fazem. Temos a Open Society de George Soros, que também dispensa aqui qualquer comentário. Posso apenas dizer que George Soros esteve em quase todos os levantamentos e revoluções que nós conhecemos, praticamente desde das primaveras árabes até grandes conflitos nos balcões na Europa fora, a própria crise dos refugiados. O George Soros é o principal ator dessa crise, podemos dizer, por meio da sua fundação, da sua ONG, não é? E de todas as ONGs que este portanto, financeiro apoia, não é? E depois temos muitas outras fundações, muitas outras ONGs, tudo sempre com a mesma direção. Um governo mundial. A instituição, a preparação de um governo único mundial. Portanto, já vimos o papel importantíssimo de todas essas organizações. Vamos ver alguns nomes, alguns porque é muita gente. Isto é um complexo, isto é muito complexo, isto é uma situação muito complexa, é muita gente que está por trás deste governo mundial. São banqueiros, presidentes, chefes de serviços secretos de inteligência, é muita gente, chefes de estados, diplomatas, ministros, é muita gente que está metido nesta ordem mundial. E eu vou apenas dar alguns nomes, principalmente nomes das reuniões Bilderberg, que é onde nós podemos ter assim mais informação, e eu já agora aconselho a leitura também, já tenho mostrado aqui várias vezes, deste livro, O Clube Bilderberg, de Daniel Estulin, porque aqui está tudo, está toda a informação. Então nós temos Henry Kissinger, Bill Clinton, Joseph Ratzinger, não é o Papa, não é o antigo Papa, é o Joseph Ratzinger, que é um político polaco. Temos o príncipe Bernardo da Holanda, que foi um antigo membro do partido nazi nos anos 30. O George Bell, antigo chefe da Lehman Brothers. Temos o David Rockefeller e toda a família Rockefeller, porque o David Rockefeller já faleceu, como nós sabemos. O Paul Wolfowitz. Temos um muito importante, que o nome é um bocadinho complicado, que é o Zygmunt Brzezinski. Brzezinski, que foi um grande analista e assessorista de bastantes presidentes nos Estados Unidos também. Temos Bill Gates, não é? E a Fundação Melinda Bill Gates. Temos George Soros, como já falei, e temos as famílias financeiras. Rothschild, a família Rothschild ao longo da história, os JP Morgans, não é? E todas as outras grandes famílias. Portanto, isso pode ser tudo investigado na internet. Tudo isso pode ser investigado, portanto, na internet. E eu vou dar aqui uma pequena ajuda, portanto, basicamente, sobre alguns livros e alguns autores que nós podemos ter. Mas antes, quero apenas rapidamente mostrar alguns livros que nos ajudam a perceber esta ordem mundial. Na questão da religião, na parte espiritual, portanto, a nova era e o ecumenismo foram as duas grandes armas para fazer essa unificação. E tenho aqui um livro muito bom de dois autores, John Ankenberg e John Weldon, que nos mostram o que é a nova era, quais são as organizações, o que é o movimento da nova era, quais são alguns dos seus líderes, exatamente o que creem esses adeptos, quais são os seus objetivos, o que é que eles querem fazer, porque é que eles estão à frente da nova ordem mundial. Portanto, nova era, muito importante para a gente perceber. Outro livro muito importante, Novo Milénio, Final dos Tempos. O autor aqui fala da nova ordem mundial, como é que vai ser, o que é que vai ser. Portanto, o autor é João António de Souza. E aqui tenho um livro muito importante, que para mim
me deu muita informação. E não é um livro... O livro tem um título que parece um bocadinho espiritual, mas o livro é muito, muito político, muito temporal, fala de todas as organizações que eu falei, que é este livro aqui, que tem por título Como a Democracia Elegerá o Anticristo. Portanto, como a democracia vai eleger o Anticristo. A negação definitiva da independência, liberdade e justiça. Reparem bem, a negação definitiva da independência, da liberdade e da justiça. Portanto, que é como a democracia elegerá o Anticristo, de Arno Farroz. Eu posso dizer que este livro, portanto, posso apenas rapidamente mostrar o conteúdo, fala de porque estudar o futuro, o que é que vai acontecer, portanto, a Europa, a nova ordem mundial, o surgimento da unidade global, a Europa pós-anos 2000, a reunificação e o reino final, unidade verdadeira, como o mundo se tornará um, muito importante, profecias do juízo final, democracia, o Deus da nova era, tempos finais, a grande tribulação. Portanto, este livro fala de tudo, de tudo. Um pouco mais espiritual do que o livro do Alexandre Costa, mas nos dá, portanto, todas as informações. Continuando, e fazendo um resumo rápido do livro de Alexandre Costa, Introdução à Nova Ordem Mundial, penso que é um livro imprescindível, importantíssimo para nós lermos, para percebermos estes cinco ciclos que ao longo da história, desde o século XVII e século XVIII, têm vindo a implantar a nova ordem mundial. Portanto, é uma coisa que já tem 300 anos, 300 ou quase 400 anos, já veio pensado de muito lá atrás, e é uma coisa muito séria, E há muita bibliografia sobre o assunto. Eu quero aqui dar alguns apontamentos que eu tenho. Portanto, isto é tudo apontamentos sobre este assunto, porque eu estudo muito esse assunto. E nós temos aqui alguns autores muito importantes para nós estudarmos esta nova ordem mundial. Temos o Carroll Quigley, que eu já tenho falado dele aqui. Portanto, para pesquisar, para nós todos pesquisarmos, para os amigos pesquisarem, o Cliff Kincaid. Portanto, primeiro Carroll Quigley, Cliff Kincaid, depois temos Edward Griffin, depois temos Heitor de la Paula, que é espanhol, depois temos H.G. Wells, vou repetir, H.G. Wells, depois temos Li Pen, na parte espiritual, na parte de religião, Li Pen, depois temos o padre Paul Kramer, e por fim temos dois autores que fizeram dois romances, não é romances, dois livros, duas histórias